Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha boca anunciará todo dia vossas graças incontáveis, ó Senhor. Minha boca anunciará todo dia vossas graças incontáveis, ó Senhor. Podemos sentar. Nós estamos meditando as leituras do domingo de número 4. Quarto domingo do tempo comum. Tempo de esperança. Tempo de caminhar na certeza de que Deus caminha conosco. E nesse quarto domingo, nesse final de semana, nós somos convidados a refletir sobre o caminho de profeta. Caminho daqueles que anunciam a palavra de Deus. E nós vamos perceber que esse caminho muitas vezes é percorrido na dor, é percorrido no sofrimento, na solidão. Mas existe a promessa de Deus: não tenhas medo, eu estou contigo. Olhemos a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias talvez seja um dos profetas que tenha menor idade no Antigo Testamento. Estudiosos dizem que ele começou a sua missão profética, ele tinha mais ou menos 20 anos, portanto era um jovem ainda, e isso lá no ano 627 antes de Cristo. E as profecias de Jeremias começam em 627 e passam durante o período do exílio na Babilônia, em uma época muito difícil na política, difícil na religião. Na religião,
havia uma forte tendência em colocar outras coisas no lugar de Deus, em cultuar deuses que eram chamados de deuses estrangeiros, que não eram os deuses verdadeiros. E isso foi sendo colocado em Jerusalém com uma força muito grande pelo rei Manassés. Só que Josias, ele substitui o rei Manassés. Quando o rei morre, é colocado o rei Josias, e a primeira leitura diz: nos dias de Josias, o rei de Judá. Portanto, Josias estava governando o povo quando a palavra de Deus foi dirigida ao profeta Jeremias. Josias até que tentou fazer uma reforma religiosa em Israel, com o intuito de mandar embora o culto a outros deuses que não fosse o Deus único, o Deus verdadeiro. Só que a gente não consegue, meus irmãos, por um decreto, corrigir o coração de ninguém. Não adianta nada dizer, a partir de hoje ninguém mais vai mexer na internet. A gente pode até assumir um compromisso aqui, mas eu duvido que lá fora a gente não vai mexer. É uma coisa que precisa de educação, precisa ir aos poucos. Não existe um decreto que tire definitivamente aquilo que já estava impregnado no coração das pessoas. Não tem como eliminar do nosso coração hábitos religiosos que vão sendo cultivados ao longo de anos. Então, nesse ambiente, Deus chama Jeremias e lhe dá uma missão. Portanto, a missão profética. A palavra do Senhor. Portanto, a missão profética tem a ver com a palavra. Primeiro a palavra é dirigida, depois eu anuncio. Continua. E Deus deixa muito claro a Jeremias que mesmo que antes que ele formasse lá dentro do ventre da sua mãe, lá dentro do útero da sua mãe, Deus já havia escolhido Jeremias. Deus já havia consagrado aquele homem. Continuando a leitura, versículo 5: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de sair do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus, ela se aplica a todos nós aqui reunidos. Deus nos conhece, Deus nos consagra, e ao nos consagrar, Ele estabelece uma relação muito estreita e muito íntima com cada um de nós. E dessa relação surge o anúncio da palavra, surge o anúncio do seu amor. Eu experimento o amor de Deus na minha vida, e aí não tem como ficar com esse amor só para mim. Eu preciso fazer com que esse amor chegue a outras pessoas. Olha só que bonito exemplo de Jeremias. Eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Portanto, o amor de Deus faz com que a gente se fortifique. Mas, diz o profeta, você não pode ter medo. Porque se você tiver medo, você vai tremer quando alguém te questionar. Não é o que está lá no finzinho? Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. A última linha da primeira leitura. Diz o Senhor. Portanto, meus irmãos, Deus, ao nos escolher, lá no dia do nosso batismo, nós também fomos consagrados, nós somos ungidos,
para se tornar sacerdote, profeta e rei. Portanto, a nossa boca não pode ficar fechada quando há necessidade de falar. Os nossos braços não podem ficar cruzados quando há necessidade de agir. Porque nós fomos ungidos lá no dia do nosso batismo como sacerdotes, profetas e reis. E aí a gente olha a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Já tem 3 domingos, hoje é o 3º domingo que nós estamos estudando essa carta. Há 3 domingos atrás, São Paulo dizia sobre dons, sobre carismas, que Deus dá os seus dons a todo mundo. Dentro da comunidade de Corinto, lá no ano 60 depois de Cristo, estava havendo uma confusão muito grande, porque existiam pessoas que tinham determinados dons e outras que não tinham aqueles dons, mas tinham outros dons. E aí começaram a perceber, ou começaram a espalhar que umas pessoas eram mais importantes do que as outras. Imagine só, vamos trazer essa leitura para a nossa realidade hoje. Imagina se eu escolho algumas pessoas aqui e digo, você é mais importante do que quem está do seu lado. Começa a supervalorizar uma pessoa. E aquela pessoa, se não tiver maturidade, ela vai se achar uma super poderosa. E com isso vem o direito de querer humilhar os outros. Eu tenho determinados dons, você não tem. E era isso que estava acontecendo dentro da comunidade de Corinto. E aí São Paulo, há 3 domingos atrás, ia dizer, diante de Deus, nós somos todos iguais. Aquilo que eu faço, por mais bem feito que eu faça, é Deus agindo em mim. Não tem mérito meu. E aí, domingo passado, nós vimos na segunda leitura que São Paulo, ainda na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele dizia assim: nós somos vários membros que só tem sentido de existir se estivermos ligados ao corpo. Ou seja, um membro fora do corpo, ele não faz sentido nenhum. Eu até dizia, corta uma mão e coloca ela em cima de uma mesa para ver se vai nascer outro corpo ali. A mão, ela funciona muito bem se ela estiver ligada ao corpo. Saindo do corpo, ela apodrece. E aí São Paulo dizia, nós somos membros de um corpo que é a igreja. E essa igreja, ela tem uma cabeça, a cabeça é Cristo. Portanto, nós não temos sentido de ser e de existir se não estivermos ligados a esse corpo, e esse corpo, ele não tem sentido se não estiver ligado à cabeça. Ou seja, nós dependemos unicamente de Cristo. A nossa vida depende de Cristo. Sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós não vamos a lugar nenhum. Podemos até ir iludidos, mas vai chegar um momento em que diante de nós vai abrir um abismo, e aí a gente não tem como passar por outro lado. Ao passo que com Cristo nós vamos chegar longe. Com Cristo nós vamos chegar no céu. E depois a gente olha a segunda leitura, ou melhor, o Evangelho. Ah não, aí tem hoje, tem a segunda leitura de hoje, que ligada ao corpo, e agora São Paulo começa toda uma explicação sobre o que de fato é estar ligado a esse corpo. E ele escreve um hino que nós chamamos na teologia de hino do amor. Diante de todas aquelas discussões de domingo atrasado e de domingo passado, hoje São Paulo ele faz uma síntese, dizendo sem meias palavras, só existe um carisma absoluto, que é o amor. O amor ágape, o amor doação, o amor que não é egoísta, o amor que faz com que eu me preocupe com o outro, o amor que faz com que eu vá até aquele que está sofrendo, o amor que faz com que eu procure o bem do outro,
sem esperar nada em troca. Meu Deus do céu, nós precisamos tomar posse, ou precisamos tomar consciência disso. É desse amor que São Paulo está dizendo que nasceu a igreja. E ele diz que sem esse amor, a fé, a ciência e a profecia, elas são vazias, elas não têm sentido. E o interessante é que Paulo fala das coisas do dia a dia, coisas que nós experimentamos, que nós vivemos a todo instante, para que ninguém pense que esse amor deve ser um amor vivido pelos santos, deve ser um amor vivido pelos sábios, pelos especialistas. São Paulo está dizendo que é um amor que precisa ser vivido por todos. Por fim, São Paulo fala: esse amor ele não vai desaparecer nunca, esse amor ele não vai mudar nunca, porque esse amor é a única coisa perfeita. Então, o amor é superior a qualquer dom, o amor é superior a qualquer carisma. E aí nós percebemos, ou melhor, aí nós concluímos que quando uma comunidade ela vira palco de lutas, ela vira lugar de interesses, ela vira lugar de ciúmes, de rivalidades, de fofocas, de conversas maliciosas, com o intuito de prejudicar as pessoas, ela deixa de experimentar esse amor, que é a única coisa que interessa. Por isso a gente precisa se policiar todo instante. Será que eu não ando falando mais dos outros do que de Deus? Será que eu não gasto mais a minha vida procurando defeito dos outros do que olhando para a minha própria vida? A gente precisa alinhar essas coisas para que a gente possa experimentar esse amor. São Paulo vem dizer: esse amor, uma vez experimentado, ele não vai desaparecer nunca. Passa tudo, mas não passa esse amor. E aí a gente olha, terminando o Evangelho de hoje, que é a continuação do Evangelho do domingo passado. Quem participou da missa do domingo passado vai lembrar. Jesus foi no dia de sábado visitar sua mãe, o seu pai, lá em Nazaré. E de repente ele vai, no sábado, ele vai na sinagoga. A sinagoga era a igrejinha do judeu, onde os judeus se reuniam todo sábado. E chegando lá, ele pede, ou melhor, pedem para ele que ele era uma pessoa comum. Ele ainda não havia se declarado ser o Filho de Deus. Então alguém vai lá e pede para ele fazer a leitura, como fizeram com quem fez a leitura aqui hoje. Você não está determinado a fazer a leitura todos os dias da sua vida. Você chegou aqui hoje, alguém foi lá até você e disse: olha, vem fazer a leitura. Foi isso que fizeram com Jesus domingo passado. E Jesus vai lá e pega o livro do Antigo Testamento e abre exatamente onde tinha a passagem do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor está. Ele me ungiu, Ele me consagrou, Ele me enviou para proclamar a boa nova a todo mundo. E aí dizia no domingo passado, ele fechou o livro e entregou e disse o seguinte: hoje se cumpriu essa profecia. Então naquele momento ele atualiza o profeta Isaías. E hoje no Evangelho nós temos a reação do povo. Afinal de contas, ele era um desconhecido. Quem é esse homem que vem dizer que nele se cumpriu aquilo que foi dito há mais de 600 anos atrás? E como é que a Assembleia reagiu? Com desprezo. Pois esperavam que o Messias fosse chegar, mas fosse chegar fazendo barulho, fosse chegar fazendo um espetáculo. E aquele menino que acabou de ler aqui é aquele que nós convivíamos com ele. Ele não é o filho de José. Ele não mora aqui na rua conosco. Nós não conhecemos os seus familiares. Portanto, aquela assembleia conhecia a família de Jesus, mas não conhecia Jesus. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós conhecemos tudo sobre Jesus.
mas nós não conhecemos Jesus. Porque quem conhece Jesus muda de vida. Quem conhece Jesus sai da teoria e começa a entrar na prática. Começa a viver o amor. Quem experimenta Jesus na sua vida nunca mais volta lá no lugar do pecado. É igual aquele porco, né? Porco, quando você dá banho no porco, por mais que você segure ele quer voltar para a lama de novo. Mas nós não somos porcos. Quando nós tomamos esse banho da misericórdia de Deus, nós temos que fugir daquilo que nos surge de novo. E esse banho se chama amor. Quando a gente vive esse amor na nossa vida, nós vamos fugir daquilo que nos suja, daquilo que nos mancha. Portanto, nós não podemos conhecer Jesus superficialmente. Nós não podemos conhecer Jesus por ouvir dizer que foi um homem que viveu há 2019 anos atrás. Mas também nós não podemos procurar Jesus por uma satisfação pessoal. Nós temos que procurar Jesus para que Ele mude o meu jeito de ser, para que Ele mude a minha vida, para que Ele me faça enxergar as coisas do mesmo jeito que Ele enxergava, para que Ele me faça compreender as coisas do mesmo jeito que Ele compreendia. Jesus nunca apontou o dedo para julgar ninguém. Por que é que eu vivo julgando os outros? Jesus nunca apontou o dedo na ferida de ninguém. Jesus só dizia: a tua fé, ela te salvou. Portanto, nós precisamos pedir que em cada missa que a gente celebra, Deus aumente a nossa fé, porque a nossa fé vai nos salvar. Mas se ela estiver atrelada ao amor, tudo passa, menos o amor. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.